Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus 11, verso 21, né? A palavra do Senhor diz assim, Jesus é um desabafo, né? Eu achei muito, essa palavra falou muito comigo e desde a semana toda meditando na palavra, um desabafo de Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro, que é uma outra cidade, e Sidom, uma outra cidade, lá fossem feitos os milagres que vos foram feitos aí, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que é outras duas cidades, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, olha, até Cafarnaum entrou, Cafarnaum, a terra, né, que os discípulos passaram o maior tempo, muitos milagres ali em Cafarnaum, todos nós vimos tantos momentos que Jesus fez milagre. E tu, Cafarnaum, tá, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma, olha que pesado, se em Sodoma tivessem feitos os prodígios, os milagres que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Né? Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os que estão lá em Sodoma, os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Pesado, né? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa tarde, domingo, essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós já adoramos o Senhor com o nosso louvor, nosso coração. Agora nós queremos louvar o Senhor com o nosso ouvido. Pai, traga esse entendimento que o Senhor colocou no meu coração. Traga, Senhor Deus, esse discernimento, esse entendimento da Tua palavra, a Tua mensagem para hoje, Pai. Nós queremos sair daqui acrescentados da nossa fé. Fala conosco, nós te ouvimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, né, às vezes você fica um pouco o mensageiro, né, quem prepara um estudo, quem prepara uma ministração de uma palavra, né, às vezes fica a semana inteira orando, buscando, né, jejuando e buscando uma direção, e aí você, né, Deus te dá a revelação, porque quando você busca, Deus responde, né? Quando você fala, Senhor, eu quero a direção para a nossa igreja, Pai, eu quero que o Senhor fale conosco, o que nós precisamos ouvir, né? Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, né? Nós queremos ouvir. Aí Deus dá a revelação. E a maior frustração nossa é quando as pessoas da comunidade não ouvem, né? Ou não comparecem presencialmente, ou também nem pela internet, e falam assim, meu Deus, né? Quanta preciosidade, né, que poderiam ser alcançados, assim como nós, com certeza, vamos ser alcançados hoje. Quantas outras pessoas poderiam também compartilhar, né, o entendimento dessa palavra? Então, às vezes, nós ficamos muito, nós pregadores, ou quem prepara um estudo, né, temos aqui professores, que ficam às vezes, falam, poxa vida, né, fez com tanto esforço, com tanto empenho, mas as pessoas não receberam. As pessoas não vieram, as pessoas não ouviram. Aí, Jesus vem, né, nessa palavra, como dizendo, calma, eu também fiquei frustrado. Eu falei, bom, se Jesus ficou frustrado, né, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui, ai de ti, Corazim e Betsaida, né, duas cidades. Os milagres que se fizeram, o milagre que Deus permitiu que eu realizasse nessas cidades, se fosse feito em Tiro e Sidom, olha, as pessoas lá teriam todas se arrependido e voltado para Deus. Então você percebe que Jesus tinha um propósito, trazer a salvação, trazer ao arrependimento. As pessoas precisavam entender
que estava indo para o caminho errado, né? As pessoas precisavam conhecer a palavra, o evangelho da salvação, e as pessoas, normalmente, né, muitos milagres foram feitos para que as pessoas vissem que Deus estava ali operando, né? Que Deus existe, como foi colocado lá em Hebreus 11:6, aqueles, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam, precisam acreditar que Deus existe e torna-se abençoador daqueles que o buscam. Então, quando você acredita que Deus existe, que você busca, Deus começa a abençoar a sua vida, né? Então, essa mensagem que Jesus trazia ali, né, apresentando o reino de Deus, e ele fazia milagres, que é porque os milagres traziam as pessoas. Jesus não veio para curar todos os doentes, senão não haveria mais doentes no mundo. Ele veio para fazer os milagres que o Pai, assim, né, o quis, né? Então aí ele fala, tantos milagres foram feitos e não houve os arrependimentos que se esperava, né? Então, aí ele fala também de Cafarnaum e compara com Sodoma. Eu falei, meu Deus, todo mundo conhece a história, quem conhece a Bíblia, a palavra, né, sabe que Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas pela perdição, pela promiscuidade, né, o pecado era tão grande que Deus falou o seguinte, vou destruir aquela cidade, né? E apesar de Abraão interceder, mas não teve jeito. E ele fala, Cafarnaum, se Sodoma tivesse tido a oportunidade que vocês tiveram, não teriam sido sucumbidas. E, aí vem o ponto da pregação de Jesus. Ele está falando isso por quê? Porque as pessoas, se não se arrependerem, se não conhecerem o que Deus está falando, você vai, todo mundo está caminhando para um abismo. No fim dessa linha está um abismo, né? Mas arrependa-se, saia dessa direção, volte-se para Deus, para que vocês não sucumbam, não venham a ser mortos todos, né? Porque haverá o juízo. E Jesus está falando, olha, o juízo de Corazim, né, e de Betsaida, né, ai de ti, porque vai ser muito, Tiro e Sidom, né? Ele fala assim, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Por quê? Porque vocês conheceram, viram milagres, ouviram a palavra e tinham condições perfeitamente de mudar o rumo, se arrependerem, né, do pecado. Até Cafarnaum, eu sinceramente, né, a gente lê a Bíblia, mas quando Deus quer trazer uma mensagem, ele estampa um entendimento que eu não tinha tido antes, essa mesma, né, impacto. Tal. E aí, Jesus está falando o seguinte, né, do dia do juízo, né? Essas cidades seriam muito mais salvos se fossem outros, porque lá tinha mais pessoas com o coração preparado para ouvir a palavra. Aí continua a leitura, né? E na sequência da leitura aqui, depois que nós lemos essa parte aqui, vem aqui, ó. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor em Sodoma. Continuando a leitura, Jesus vem e traz uma passagem, né? Vamos ver aqui qual que é o verso. Jesus fala o seguinte, no verso 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, respondendo aquele tempo, falando do juízo daquele tempo, que houve aquela situação que Jesus faz menção a Cafarnaum, a Corazim e a Betsaida, ele fala o seguinte, olha, ele disse assim, ó, respondendo aquele tempo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, olha, te dou graças, ó Pai, porque aprouve a ti
revelar as coisas dos sábios e dos instruídos, ocultar essas coisas dos sábios e instruídos e revelar aos pequeninos. Então, mais um ponto para a nossa pregação, né? Deus tem alguma coisa contra sábios e instruídos. Que ele falou o seguinte: esses não vão ter a revelação. Os pequeninos vão ter o privilégio de ter a revelação, mas os sábios e instruídos não. Então, nós temos dois grupos, tá? E desde que eu comecei, Deus me deu a direção para trazer pregações assim, andando com Jesus, caminhando com Jesus, né? Conhecendo os passos de Jesus, nessa direção. Aqui, outra vez, coloque-se dois grupos. O grupo dos sábios e os instruídos e os pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que não são assim, nem um sábio, nem um teólogo, nem um doutor da lei, né? Não fez teologia, não tem assim todo o conhecimento da palavra, mas tem coração, tem vontade de ver, né? A vontade de Deus, o querer de Deus na sua vida, a revelação de Deus. Então, a esses, Deus falou assim, a esses vai ser revelado. Então, nós temos aqui dois grupos que, nisto, dá um pouco a entender por que naquelas cidades tiveram tão pouco arrependimento em relação a outras. Porque Jesus, na sequência, ele fala: olha, Pai, graça te dou, porque aprove a ti assim fazer, né? Ocultar essas coisas aos sábios instruídos e revelar aos pequeninos, que é a vontade de Deus, que as pessoas, aquelas doutores, cientistas, pessoas que sabem tudo, não entendem nada das coisas de Deus. Não conseguem alcançar aquilo que nós, que não somos esses instruídos, mas temos um coração. Não que aqui as pessoas não têm instrução, né? Mas tem coração, né? Então, nessa direção, irmão, Jesus continua a mensagem dele. Ele fala assim, ó: todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele fala o seguinte, mensagem de hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem? Bom, essa mensagem aqui, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós já pregamos outras vezes, você deve ter visto essa pregação. Mas hoje nós temos um olhar diferente aqui para essa mensagem, né? Primeiramente, né? Jesus está falando aqui para todos nós o seguinte, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala assim: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está falando que todos nós, toda a humanidade, carrega um jugo. Né? Não é assim, o mundo, aqueles que não conhecem a Jesus, tem um fardo, e aqueles que conhecem Jesus não têm fardo. Não. Ele está falando assim, toda a humanidade tem um jugo para carregar. Mas ele fala o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa é a proposta de Jesus, né? Então, primeira coisa que nós precisamos saber: existe um jugo, né? Existe um fardo, né, que a humanidade carrega. E Jesus está falando o seguinte: vinde a mim, né, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nisso aqui, o que a humanidade está cansada? Aí começa assim, existe tanta gente cansada. Você já percebeu isso? Eu não sei se nós temos
um grupo de pessoas do nosso conhecimento, tantas pessoas que a gente conhece, você fala com, estou muito cansado, estou muito cansado, esgotado, né? Então você vê essa exclamação, estou cansado, né? Não vai dar para mim não, que eu estou muito cansado. Compromisso, pastor, né? Desculpa, mas arruma outro. Arruma outro, estou muito cansado. Então, irmãos, o que as pessoas têm tanto peso quando fala em compromissos, né? Por que as pessoas estão cansadas? Então, eu digo para você o seguinte, tem muitas pessoas que falam assim, eu quero liberdade, eu quero ser livre. Tá. Então, tem pessoas que entendem que ele vai fazer igual o filho pródigo. Por exemplo, o filho pródigo que nós conhecemos, ele pediu a parte da herança dele para o seu pai, né? Pegou todo o dinheiro que nem lhe pertencia, mas ele achou por direito, e o que diz a palavra? Foi para longe do pai. O que é liberdade? Né? Liberdade, na cabeça de muitos, não estou falando que é certo, não. Na cabeça de muitos, liberdade é dinheiro no bolso e eu fazer o que eu quero. Por isso eu vou para longe dos olhos do meu pai, para que não venha críticas sobre a minha vida. Eu quero fazer o que bem entender. E esse filho pródigo falou assim, agora eu estou livre. Dinheiro no bolso, vou para longe, né, dos olhos do meu pai, para ninguém ficar criticando que está gastando dinheiro, né? Só que essa liberdade, enquanto ele tem dinheiro, ele acorda a hora que ele quer, ele vai na festa que ele quer, ele faz o que ele quer. Só que tem uma coisa, uma hora o dinheiro acaba, não é? O dinheiro não dura para sempre. Então o que é essa liberdade? Eu sou livre para fazer o que quer. Será que é livre? Por que nós trabalhamos todo mês? Porque o dinheiro acaba. Se nós não trabalharmos, aquilo que você já tem, uma hora, não tem mais. Então nós somos livres. Tolinho, aquele que fala o seguinte, eu quero sair, né? Eu não quero saber de igreja, nada de compromisso com Deus, porque eu quero ficar livre. Eu quero fazer o que eu bem entender. Mas você não consegue. Por quê? Porque nós precisamos, né? A vida nos impõe que para eu consumir, eu tenho que ter dinheiro. E o dinheiro me obriga o quê? Uma hora, se ele acabar, eu tenho que voltar a trabalhar. E uma hora que eu volto a trabalhar, eu já não tenho mais a liberdade de dormir até a hora que eu quero. Então, que liberdade que você tem? Você tem liberdade? Tem. Quem sabe nas férias você tem? Né? Sim, nas férias, pelo menos eu tenho liberdade, eu posso dormir até a hora que eu quero. Mas que liberdade você tem? Você pode ir aonde você quer? Depende do tamanho, do quanto você tem de dinheiro, não é verdade? Porque nem isso você pode fazer. Então as pessoas falam o seguinte, eu não quero compromisso, eu quero ser uma pessoa livre. Mas Jesus está falando, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai, né, do meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então ele fala o seguinte, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ele está falando o seguinte, você vai ter jugo comigo ou sem Jesus. E Jesus está falando assim, o meu fardo é leve, porque você vai carregar. Compromisso nós temos que ter. Engano aquele que acha que não quer nada, porque ele não quer ter compromisso, nada. Então, mas ninguém, você vai ter um jugo pior. Né? Jesus está falando, o meu é mais leve, né? Meu jugo é suave. Então, nisso aqui, né, nós queremos falar para você que não adianta, o filho pródigo falou assim, eu vou sair de perto do meu pai, vou para longe. O que aconteceu depois? Pai, né? Quando cai a ficha, que besteira que eu fiz. Eu tinha tudo na casa do pai, né? E eu não vou pregar aqui sobre o filho pródigo. Mas, enfim, nós estamos falando aqui
que a questão da liberdade, tem muitas pessoas que falam o seguinte: não quero nada com a igreja, não quero compromisso, eu quero liberdade. Mas Jesus está falando: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Tomai do meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, nisso aqui, para quê? Aliviar sua alma. E eu, né, vos aliviarei. Então, nisto, é uma proposta muito interessante. Né? Então, um aviso importante: quando nós queremos escapar de Deus, está assim, viu? Eu estou falando isso, não é por acaso. Estou falando isso de tantos anos que nós estamos no ministério. Nós vimos pessoas falando assim: não, né? Quero ficar livre um pouco, quero escapar, né? Em outras palavras, não fala, né? Quero escapar de Deus, quero ficar livre, nada de compromisso. Ser crente, ficar tendo que, né, ou fazer as coisas segundo a palavra, isso aí, né? Para mim não, quero liberdade. Irmãos, vou contar uma historinha real, rápida. Uma irmã que nós conhecemos, que ficou viúva, né, talvez o ano passado, com 5 filhos, e um deles, o menorzinho, tinha acho que menos de 6 meses, ou sei lá, talvez não tenha 1 ano ainda hoje. Aí, meu Deus, né, vamos orar, porque já pensou, né? Essa situação, né, numa crise toda, ficar viúva com 5 filhos, né, pensando como é que vai ser e tal. A irmã, né, resolveu, falou assim: estou livre do meu marido. Né? Meu marido morreu, agora eu vou fazer o que eu quiser. Ninguém manda mais na minha vida que manda sou eu. E passou a frequentar bares, né? Beber com as pessoas lá, e quem procura acha, né? Não demorou. Ela encontrou um parasita lá que precisava de alguém que tivesse já uma casa, né? Para estabelecer. E aí já entrou nas graças, jovem, né? De repente, né? Condições de dar mais prazer, né? Tal, e se ajuntaram, passou a morar lá, né? Aí os irmãos falaram assim: olha, encontrei com a irmã na rua. Falou: paz do Senhor, irmã. Aí ela falou assim: não sou mais irmã, não. Né? Não sou mais irmã, não sou mais crente, não. Né? Com a boca cheia ainda, de alegria. Estou livre. Estou livre. Me saí dessa. Não sou mais irmã, não vem falar paz do Senhor para mim, não. Estou livre. Eu não falou com essas palavras, mas talvez no coração tivesse essa intenção. Agora eu sou livre, faço o que eu quero. E quando a pessoa afasta de Deus, né, busca o caminho, né, achando que vai encontrar a liberdade, o que aconteceu? Essa mulher, com 5 filhos, juntou com essa pessoa e fiquei sabendo agora que ela já está grávida. Né? Grávida, imagina a situação. De uma pessoa que não tem condição nenhuma de sustentar, que quer ser sustentado, e que além de todos os vícios, tem o vício de bater na esposa. Né? Estou livre. Estou livre. Né? Estou livre de Deus. Estou livre. Agora eu faço o que eu quero. Irmãos, quando a gente fala, Jesus fala assim: ó, vinde a mim, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É porque o mundo nos impõe situações que nós temos que parar para pensar. Principalmente, quem é que está cansado? Né? Quem é que está cansado? Tem muitas pessoas, né, que estão cansadas. Eu sou livre, eu estou dono do meu nariz. Mas quando quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos na mão de outros deuses. Nós caímos na mão de outros deuses. E esses outros deuses, nós estamos trocando um Deus que é dócil, amável, que quer o nosso bem, o bem da nossa família, da nossa posteridade, né?
E nós caímos na mão de deuses que quer tirar o que nós temos. E começa por tirar a dignidade, tirar a salvação, tirar a sua alegria, né? E a pessoa fala assim, eu sou livre. Isso aqui, o maior jugo que nós estamos falando que existe jugo. O Jesus tem um jugo, o jugo do compromisso, né? Mas Jesus falou assim, olha, o compromisso que nós estamos trazendo para você, né, é suave. É compromisso sim, porque nós não queremos que você se perca, né? Então existe uma regra, existe uma palavra, existe o arrependimento, uma direção, mas nós queremos, Jesus falou assim, olha, vinde a mim que eu vos aliviarei, porque você está entrando numa situação, numa seara, que vai se afundar mais e mais. E o maior jugo que as pessoas encontram aí fora é quando ela fala assim, eu mereço ser feliz. Eu vou ser feliz, né? E vou lutar para ser feliz, tá? Então a pessoa começa, o maior jugo que ela encontra é quando ela faz esse grito de liberdade, eu mereço ser feliz. Eu não estou dizendo que Deus não quer que nós sejamos felizes, mas quando a pessoa fala assim, eu escolhi o que eu quero para a minha vida, eu vou lutar para a minha felicidade, eu vou fazer tudo que for necessário para eu ser feliz, né? Então, aí a pessoa, vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Nada em relação a ninguém. A pessoa fala assim, eu vou investir em estética. Agora, né, eu vou ser uma pessoa que vou me cuidar, né, não que não deva se cuidar, vou investir em estética, vou ser uma pessoa fitness, né? Agora eu já não vou comer, né? Ela passa a partir daquele momento, ela já não come mais as coisas que ela sempre gostou, porque ela quer ser uma pessoa estética. Agora ela quer ter uma aparência. Então já vou começar, né? Vou começar pelo meu visual. Eu tenho um nariz meio grande aqui, vou dar uma trabalhada no meu nariz, tá? Botox, né? Tem umas falhas, rugas, tal, botox, enchimento. Plásticas, né? Quantas plásticas? Tem gente que chega ao ridículo de fazer tantas plásticas. Uma vez eu vi um programa humorista, não sei se era época dos Trapalhões, faz muito tempo, que a pessoa tinha tanta plástica que ela vivia rindo, né? Não tinha mais. Isso não é piada, não. Ela já não conseguia mais ficar sem estar sorrindo. E aí o quadro humorista, quando a pessoa levantava o braço para pegar um negócio, levantava a perna junto, de tanta plástica. Irmãos, a minha vida agora é malhar, 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 porque eu quero isso, e você vai conseguir. Agora eu pergunto, para que nós queremos, né, tudo isto e a nossa vida ficar do lado? Né? Porque o nosso fim, a palavra diz que, né, todos, um dia, né, ninguém aqui veio para semente, um dia nós vamos envelhecer, graças a Deus. Então nós não vamos conseguir ficar jovem para sempre. A velhice vem, né? O importante é você, como é que você encontra nesse período de melhor idade, né? Vamos falar assim. Então, você tem assim momentos, né, na sua vida que você vai ter assim que ver que todo investimento que você fez, que você deixou coisas que te davam prazer, convívio com a família, para aquilo que você colocou uma obsessão. Para quê? Um dia, sabe qual que é o destino de todos nós? Né? Estamos naquele momento, né? Eu tenho um lugar lá, um velório, um caixão, você vai estar lá. Mas eu vou estar bonito no caixão, vou estar bonita no caixão. Tá, tudo bem, então se foi esse o objetivo, no dia que chegar o seu dia, você está lindão, lindona, né? Tal. Por quantos dias? 2 dias, 3 dias? Então, quando a pessoa fala o seguinte, né? A minha saúde é o meu alvo, a minha estética, né? Eu vou fazer tudo por isso. Nós estamos vendo que essa pessoa, ela deixou um Deus dócil, amoroso, amável, para um Deus cruel. Um Deus com minúsculo, a letra minúscula, um Deus cruel. Nós estamos vendo aqui uma situação em que ela vai estar trocando
momentos de alegria, tudo aquilo que Deus preparou para ela por um momento que ela está sonhando, um ideal. O que ela vai alcançar com isso? Então, toda vez que nós escolhemos não servir a Deus, mas servir a outros deuses, nós fazemos uma troca das piores, né? Eu falei aqui um caso de exemplo de estética, mas eu vou falar aqui as pessoas que trocam, passam a servir o dinheiro, né? O Deus que ela passa a servir é Mamon. Nós já pregamos aqui sobre Mamon, né? A pessoa que passa a vida dela ser focada em ganhar dinheiro. Poder. Nada errado com o dinheiro, né? Porque nós já falamos, o dinheiro é bom. O problema, como diz lá Paulo, é o amor ao dinheiro. Quando a pessoa, para ganhar dinheiro, ela, se precisar, ela fica de 4 por dinheiro. Então, ela não é mais o dinheiro servindo ela, é ela servindo ao dinheiro. A pessoa plantando bananeira. Aí eu falo assim, se eu estou exagerando alguma coisa, vocês já viram aqueles programas de televisão, tudo por dinheiro? Quantas absurdas pessoas fazem para ganhar um dinheiro? Então, eu começo a olhar, né? Eu começo a olhar a pessoa que trocou Deus por outros deuses, né? Por quê? Se ela pegasse toda a sua energia, que ela está focada naquilo, para servir a Deus, aí entra aquela que Jesus fala assim, o meu fardo é muito suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é muito leve. Então a pessoa, né, vai trocando, né, uma vida com Deus por um ideal, se afasta de Deus, acha que está livre, mas ela cai num propósito pessoal que ela vai se afundando, e a felicidade dela mesmo vai ficando para trás. Então, nisso aqui, a pessoa que coloca um objetivo ali, o dinheiro na vida dela, o poder, né? Essa pessoa vai ser um péssimo empresário, vai ser um péssimo profissional, vai ser um péssimo exemplo na família. Por quê? Quando você coloca a sua vida para aquilo ali, alguma coisa vai ficar para trás. Há muitos anos, né, eu ouvi, né, alguém falando uma coisa que é uma verdade importantíssima. Tudo na vida precisa de ter equilíbrio, né? Tudo na vida que você exagera, né, você está fazendo, vai faltar em algum lugar. Se você exagera na sua vida para estudo, e o resto. Então nós temos que ter um equilíbrio naqueles propósitos. E quando a gente fala assim, né, de buscar as coisas que nós queremos, coisas pessoais, tem uma palavra que diz assim, ó, primeiro, buscar Deus em primeiro lugar, né, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acompanhadas. Então, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem. Deus te abençoa, e aquilo que nós conseguimos, né, evoluímos com a presença de Deus, com a direção de Deus, isso permanece. Aquilo que nós falamos, não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, né? Tem gente que fala o seguinte, o meu propósito é triunfar. Meu propósito é triunfar. E no final da conta, ela sai triunfada. Triunfar é aquele que vence. Triunfado é aquele que sucumbiu, né? Então, um ganha e o outro perde. Então, nós temos que entender, né, que Deus, Ele nos ama, Ele tem uma promessa, né, de dar aquilo que nós precisamos, nós buscamos Ele em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e tudo aquilo que nós precisamos. Deus é Deus provedor, abençoador, mas quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a caminhar por trilhas perigosas. Por exemplo, o dinheiro, como eu falei, Jesus fala o seguinte, né? Você não pode servir a 2 senhores, porque você há de descontentar um para contentar o outro. Então não há como a pessoa ser escravo do dinheiro e falar que Jesus Cristo é Senhor da vida dela. Então, nisto, você tem que fazer a escolha. Então, nisto, Deus, quando nós falamos aqui da nossa escolha, nós temos que entender que Deus é o Senhor que nos chama,
é o Senhor que quer nos dar a direção para a nossa vida, e Ele tem um fardo para carregar, sim, né? Mas a Bíblia fala que é um fardo, né, um jugo suave, um fardo leve. Então, nisso aqui, Jesus se propõe assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Qual é o propósito de Jesus? Ele falou assim: ó, vem a mim. A escola sou eu, Jesus. Aprendei de mim. A primeira lição que Jesus traz para nós, irmãos, é a humildade. Ninguém se apresenta diante de Deus e vai ter, né, as suas orações ouvidas se ele não se humilhar. Porque a primeira coisa, né? A primeira coisa que nós precisamos, né, para nos apresentar diante de Deus é nos quebrantar. Deus, ele busca corações quebrantados. Então, quando a pessoa fala, né, eu estou cansado, estou sobrecarregado, pode ter certeza que essa pessoa tem uma obsessão na vida. E aquela obsessão a faz descansar, a faz ficar sobrecarregado. E aí Jesus fala assim: é você que eu estou falando. É você que eu estou falando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou humilde. Né? Então, a primeira lição para nós nos apresentar diante de Deus, nessa escola aqui de Deus, ele fala o seguinte: você tem que aprender a ser humilde. Nisso, irmãos, nisso nós vamos começar a entender a situação de você ter uma pessoa humilde e aquela pessoa que não é nada humilde. Quantas vezes nós vimos aqui pessoas que se perderam, né? Por falta de humildade. Pensa você que é pai, que tem filhos na idade adolescente, né? A gente costuma dizer nos cursos assim, os aborrecentes. Chega numa idade, né, que o filho, você já experimentou, o pai que tem experiência com filho nessa idade, de filho que não tem, né, não tem humildade nenhuma, é muito comum, não vou dizer que são todos. Você querer ensinar o seu filho, ele falar assim: não, eu vou fazer desse jeito, porque eu sei. Então é normal que o filho acha que ele sabe todas as coisas. É normal que o filho acha que ele não precisa do conhecimento do pai. Afinal de contas, qual que é a ideia? Ah, o meu pai está ultrapassado, você não estudou o que eu estudei, né? Eu sei. Como é que você quer me ensinar? Então, nisto, né, a primeira coisa, o primeiro problema que nós temos é a questão da humildade, a dificuldade de você tem para ensinar um filho, né, que não tem a humildade de receber o teu ensino, é a mesma coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Como é que Deus pode nos ensinar, nos ter como filhos, se nós não nos humilhamos diante dele? Se nós não reconhecemos Deus, o Deus Todo-Poderoso, quando nós não chegamos na presença de Deus e reconhecemos quem é Deus, por isso nós cantamos hoje: se eu me humilhar diante do teu altar, né? Se nós sacrificar aquilo que me custar, se eu falar o seguinte, né? Eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou diante de Deus, aquele que fez todas as coisas, Deus do impossível. Se eu não chegar na presença de Deus, com o coração humilde e quebrantado, eu não vou conseguir nada com Deus, porque a palavra diz que Deus ele tem uma aversão à soberba, né? Deus ele repugna a soberba e dá graça aos humildes. Aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, né? Deus fala assim: olha, não vai ter, as suas orações nem serão ouvidas. Então, nisso aqui, nós estamos falando a primeira parte, né? Para um filho ele ser abençoado, precisa de humildade. Aí chega o pai e fala assim: não, você vai fazer isso aqui. Não, não vou fazer. Por que você não vai? Você vai fazer sim. Então, não, eu não vou fazer porque eu faço se eu quiser. Não, aqui você vai fazer porque eu estou dando uma ordem e você vai ter que fazer.
Aí o filho fala assim, tá bom, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito. Então, quando você tem um filho que não tem humildade para reconhecer a sua posição como pai, é a mesma coisa quando nós entramos, às vezes, na presença de Deus, sem ter a humildade de reconhecer que nós estamos diante de Deus, diante daquele que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra. Então, se eu não me humilhar, né, reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas, a minha oração não vai fluir, né? Da mesma forma que você, como pai, você tem um prazer, né, de ensinar o filho que te obedece, o filho que ouve a sua... Né? Mesmo que o filho fala assim, mas eu acho que a minha mãe está querendo me ensinar, mas ela não sabe não. Mas como ela me ama, ela é minha mãe, eu vou ouvir o que ela está querendo me ensinar, porque eu vou até entender, né? Vou me esforçar aqui. Agora, quando a pessoa é arrogante, tá? Quando a pessoa é arrogante, o que ele fala assim? Quem é você para me ensinar? Você não sabe, né? Não vou te ouvir. Então, nisto, né? Eu estou falando, né? Fazendo uma comparação do filho, nosso filho, com nós como filho, falando com o pai. Então, Deus, ele não abençoa a soberba de forma nenhuma. A pessoa que entra na sua presença, ainda mais, falando nisso, né? Quantas vezes nós temos aqui situações em que nós nos apresentamos diante de Deus com arrogância e com uma postura que Deus não fez o que devia ser feito, né? Quantas vezes, às vezes, né, nós cometemos a loucura, né, de falar que Deus errou. Vai me dizer que você nunca falou, não, Deus errou nessa aqui. Quantas vezes, às vezes, nós falamos o seguinte, né? Deus é maravilhoso, tal, mas nesse caso aqui, se eu fosse Deus, eu não faria isso. Pelo menos isso eu tenho que você, né? Quantas vezes a gente, na nossa análise, falava assim, né? Deus fez uma coisa que eu não faria. Não deveria ter feito isso. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que Deus é incompetente, que nós somos competentes, que nós nos colocamos no lugar de Deus. Então, quando nós não temos a humildade de reconhecer Deus sendo Deus, e que Ele tem a soberania total para fazer tudo o que lhe apraz, né? Ele não precisa me agradar, não precisa te agradar. Segundo, aqui quando Jesus está falando aqui na palavra, ele fala o seguinte, olha, Deus ocultou dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos porque ele aprove fazer isso. Simplesmente isso, porque Deus é Deus. Aí nós chegamos e falamos o seguinte, né? Deus errou aqui. Deus errou, porque Deus não podia ter feito isso. Vamos pensar aqui nessa questão da Covid-19, né? Quantas pessoas não têm falado, olha, Deus, se eu fosse Deus, não permitia Covid no mundo. Onde já se viu Deus permitir um negócio desse? Onde já se viu Deus permitir que pessoas que estão trabalhando lá, médicos, né, que estão lá salvando vidas, sejam contaminados e morrem? Porque aconteceu o caso assim. Então, Deus não devia fazer isso. Aí Deus, irmãos, sorte que nós temos um Deus que é longânimo, misericordioso, né? Porque quando nós entramos na presença de Deus, que nós não temos a humildade de falar assim, Senhor, eu não entendo nada que está acontecendo com essa pandemia, mas o Senhor é Deus, eu sei que tudo está no seu controle. Um dia a gente vai saber coisas que não conseguimos enxergar hoje. Mas o Senhor é Deus, né? Se nós temos que passar isso, o que nós temos que fazer? Se cabe a nós cumprir os protocolos que a saúde sanitária manda, manter os afastamentos, passar álcool gel, nós vamos fazer. Cuidar das crianças, nós vamos cuidar. Mas quem sou eu para falar que Deus não devia permitir?
Deus está errado em permitir uma Covid, né? 19. Então, humildade. Quando nós não temos humildade, né? Nós temos o quê? Arrogância, né? Então, quando nós somos arrogantes, nós estamos perdendo ponto, porque Deus, Ele repudia, né, a soberba e dá graça aos humildes. Quando nós falamos, Senhor, o Senhor é Deus, né? Que nem Jó, né, falou assim, Jó falou o seguinte, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Quando ele perdeu tudo, perdeu a fazenda, perdeu os filhos, perdeu os galos, perdeu tudo, ele falou assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Agora, quando eu fico falando, questionando Deus, falando que Deus errou, que Deus não devia ter feito isso, nossa, é a mesma coisa que você colocasse Deus na cadeira de aluno e nós fomos agora o professor. Agora vem aqui que eu vou te ensinar a ser Deus. Né? Olha como é que será. Que loucura, né? Estarmos assim sendo arrogantes, achar que nós somos melhor que Deus. Como é que Deus vai nos abençoar quando nós não entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas? Ele fez o céu, a terra. O que ele falou para Jó? Onde você estava quando eu fiz a separação da água, da terra seca, que até hoje, né, o mar fica paradinho naquele lugar? Onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? Então, nós temos a primeira coisa, a primeira lição que Jesus fala, aprendei de mim que sou humilde, né? Humilde. E quando nós falamos humilde, o segundo ponto que ele fala assim também, sou manso, né? Então, o primeiro ponto é humildade, e o segundo ponto da escola que Jesus traz para que a gente alcance vinde a mim que eu vos aliviarei, esse alívio na alma. Jesus está falando aqui em sede mansos. Pastor, o que é ser manso? Vamos comparar um animal manso, para a gente entender bem a questão da palavra ser manso. Um animal manso é aquele animal que você criou desde filhotinho e que você trata dele e ele conhece você. Quando você vai levar a comida para ele, pôr na boca dele, que ele era pequenininho e aceitava. Mas quando vem um estranho, que dirige a mão para o lado dele, que ele não conhece, ele avança. Ele tem um instinto de reagir se protegendo e avança, né? Dá uma rosnada, né? Então, quando nós somos mansos, nós somos dóceis, nós não temos assim reação, nós aceitamos. Agora, aquele que não é manso, para a gente entender, ser manso, e entender quem não é manso, é aquele que reage a qualquer situação pensando que alguém vai agredir. Então, aquela pessoa que quando alguém fala com ele, ele já está pensando numa maldade. Você já percebeu pessoas assim? Que você fala com ele, ele já olha pensando no pior, pensando na pior da situação. Mas você falou tal coisa, mas eu não falei nessa intenção. Então, sede manso. Acredite que tem pessoas boas, porque às vezes a pessoa está tão por dentro, assim, frustrada, está desapontada, que ela cria valores assim que todo mundo é mau caráter, que toda situação tem maldade. Então agora você não reage mais, você não aceita nada sem estar pensando o que está por trás disso aí. Então sede mansos, né? Mansos e humilde de coração. Então, se você não é manso, né? Se você não é manso, você não vai aceitar que Deus te ama, que envia anjo para cuidar de você. Até nessa hora que ele manda um anjo, pessoas, né, para te abençoar, você fala assim, não, aí tem. Não, aí tem, né? Ninguém faz isso. É lógico que ninguém pode ser bobo. De tantas maldades, a gente tem que ter discernimento, mas achar que todo mundo, né? Achar que tudo é maldade, que não há pessoas boas, então você não abre o seu coração, você não está pronto para receber, né, aquilo que Deus preparou para você. Então a sua vida
é uma vida preparada sempre para rejeitar, né? Não está aberta para poder receber até aquilo que Deus mandou de bênção na sua vida. Tá? Então, nós estamos falando aqui que quando nós falamos de Jesus, falou, vinde a mim que vos aliviarei, a receita do bolo é sede manso e humilde de coração. Se nós temos uma postura que não temos humildade, Deus não tem como nos abençoar. E a nossa vida vai ser sempre lutas e mais lutas. E aí vem os cansaços. Aí vem as coisas que não dão alegria. Você sempre está tenso, você está sempre aborrecido, porque você não tem a humildade para receber. Você quer saber que você que sabe mais, que você é poderoso, porque você não aceita, né? Quando você tem essa postura com uma outra pessoa, com Deus também é assim. Você chega ao ponto de você querer achar que você sabe agir melhor que Deus. De repente, é aquela pessoa que ao invés de ler a palavra e ver o que a palavra está dizendo para a vida dela, fala, não, essa palavra está errada, né? Essa palavra não é assim não, vou contestar aqui, né? Nós sabemos que a palavra é viva, ela é a mesma, né? Desde que ela foi escrita, tudo que está aqui, ela é como se fosse escrito para a nossa vida hoje, desde o tempo que ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, nisso aqui, irmãos, caminhando aqui para o encerramento, eu queria trazer para vocês situações de pessoas que não são mansas, pessoas que não têm humildade. Eu vou falar aqui do exemplo da conversão de Paulo. Quando Paulo, vocês conhecem que ele era Saulo, né, um judeu que perseguia os cristãos, e um dia, Jesus encontrou com ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Na minha versão aqui, que está no livro de Atos, na versão Almeida corrigida, não sei se a sua é corrigida, eu achei uma coisa tremenda, uma revelação tremenda aqui que fala o seguinte, da conversão de Paulo. Atos 9, 4. Jesus falou assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala assim, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus fala para ele, no verso 5 aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí você fala assim, eu não entendi nada. É lógico, se você não entende de boi de carros, você não vai entender essa passagem aqui. O que quer dizer quando Jesus falou para ele, duro é contra ti recalcitrar, né? Duro é contra ti é recalcitar. Deixa eu ver aqui se eu não estou perdendo uma parte da palavra. Contra os aguilhões. Então, o que acontece? Na época, né, o boi de carro, só para vocês entenderem, né, diferente do cavalo, que é um animal rápido, puxa carroça, e o carroceiro basta um chicote, e esse animal ele já fica esperto, porque ele sente o chicote e corre. O boi de carro, né, o boi, ele não reage que nem o cavalo. Você pode pegar um pau, bater nas costas dele, que para ele é como se tivesse sentado uma mosca lá nas costas dele, ele não vai reagir. Enquanto o cavalo é esperto, o boi é lerdo. Mas o boi tem uma força que faz toda a diferença. Por isso que alguém fala assim, essa pessoa é um pé de boi, né? Porque é firme, forte, faz o serviço e tal. Mas o boi tem um problema, né, da questão da reação. E aí os carroceiros, né, desde antigamente, já descobriram os pontos sensíveis do boi. São dois. Um, para poder conduzir o boi, é o nariz. Eles colocam uma argola no nariz e a cordinha, quando ele puxa para lá, puxa para cá, o boi sente e obedece. Mas quando ele quer que o boi anda, pode bater no lombo dele que ele vai ficar na boa lá, porque não está sentindo. Aí eles descobriram um ponto sensível do boi atrás da orelha. Então, o que é o aguilhão? O aguilhão é um espeto
que eles colocam na ponta de uma vara para o carroceiro de longe alcançar atrás da orelha do boi, cutucou lá, o boi se mexe. Então, ainda não entendi, pastor, o que é isso, recalcitrar? É que tem boi teimoso, tem boi rebelde, assim como tem crente rebelde. Deus está falando e ele está lá, né? Recalcitrar é espernear. Mas se você cutuca o boi aqui, como é que ele esperneia? Não, se eu tivesse cutucado a perna dele, ele ia espernear. Não, o esperneio do boi é com a cabeça, né? Quando o boi quer chifrar alguém, ele não faz assim, né? Quando ele quer reagir a alguém que atentou contra ele, ele não mete a cabeça para que o chifre atinja. Então, recalcitrar é fazer assim com a cabeça, né? O boi rebelde, quando cutuca ele, ao invés dele ficar esperto e atender e andar, ele resolve rebelar. Aí o que o carroceiro de boi resolveu? Naquela canga que fica ao lado do pescoço do boi, colocou aguilhões, né? Agulha, ponta de espeto, que quando o boi faz assim, para se rebelar, aí que enterra o ferro no lugar sensível dele. E ele tem que, peraí, eu estou ficando bravo, e quanto mais bravo eu fico, mais eu me ferro, né? Literalmente falando, né? Mais eu me machuco. E Jesus fala para Paulo isso. Paulo, duro é recalcitrar, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que ele está falando? Paulo, irmãos, às vezes Deus está falando conosco, né? Está falando, olha, você tinha tanto para ser abençoado, mas você falta humildade. Humildade para aprender. Porque você acha que você já sabe tudo. E quando você acha que você sabe tudo, você que tem uma experiência com o seu filho, que você quer ensinar o seu filho e não quer aprender, ele vai aprender com a vida. Quando não aprende em casa, a vida ensina. É triste, mas é verdade. E aí você fica triste, né? Quando acontecem essas situações. Paulo também era nada humilde. Paulo, ele aprendeu, a palavra diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Quando fala em Gamaliel, ele era, depois de Jesus, ele era o mestre mais importante da época dos conhecedores da Escritura lá no judaísmo. E Paulo aprendeu com Gamaliel. E a história diz que Gamaliel falou para os seus alunos, aqueles que aprenderam com ele, falou assim, olha, não interfira contra esses cristãos, porque eles são de Deus. Toda vez que você se levanta com esses cristãos, vocês estão levantando contra Deus, vocês estão trabalhando contra Deus. E não é bom você lutar contra a obra de Deus. Então, Paulo, ele não ouviu Gamaliel. Paulo, ainda assim, tendo aprendido isso, ele continuou perseguindo os cristãos, ao ponto de Jesus chegar para Paulo e falar assim, Paulo, por que me persegues? Né? E ele fala, mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegue. E Jesus fala assim, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Ou seja, você está dando cabeçada contra aquilo que não vai ter jeito, porque isso é plano de Deus. Irmãos, quando Deus estabelece um plano para a nossa vida, e nós não temos humildade de aprender com aqueles erros nossos, quando nós não temos humildade para saber que Deus tem falado e nós temos batido cabeça, é exatamente o que estamos falando aqui, duro, é como se Jesus estivesse falando para você, hein? Como que você é cabeça dura, hein? É como você falar assim, para falar uma linguagem mais fácil, dá murro em ponta de faca. Não lute contra os desígnios de Deus. Gamaliel falou para Paulo. E Paulo, ainda assim, continuava perseguindo os cristãos, matando os cristãos, achando que estava fazendo certo. Precisou Jesus aparecer, interceder, né, para que ele, então, caísse a ficha. Irmãos,
Eu pergunto, Jesus falou o seguinte: tem gente cansada e sobrecarregada. Tem gente fugindo dos planos de Deus. E os planos de Deus, nenhum deles são frustrados. Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida, nesse ministério. Não adianta querer lutar contra os planos de Deus. Se não for você, outros vão fazer a obra. E a palavra diz que até as pedras clamarão se nós não falarmos, se nós proclamarmos o Evangelho. E eu não quero estar aqui, né, para ver a pedra clamar no meu lugar. Eu vou clamar o Evangelho antes que as pedras comecem a falar, porque aí eu vou estar mal, porque Deus, Ele vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta com Ele. Mas, irmãos, a palavra de hoje é a seguinte: tem gente cansada e sobrecarregada, tem gente dando, né, recalcitrando, se machucando, lutando contra chamados que Deus deu na sua vida. Chamados que Deus quer abençoar, mas se você não aceitar com humildade, né, se você não for manso, o ser manso é não reagir, sempre achando que tem maldade, né, a reagir, né, quando você não conhece a pessoa, você já começa a rotular, porque você acha que ninguém merece aquela pessoa. Se nós não fosse a misericórdia de Deus, quem seria de nós? Deus não teria tirado a gente das trevas para o reino da luz, né? Então, a receita do bolo, né? E eu vos aliviarei sua alma, né? Vamos ler aqui de novo aqui, Mateus, para nós encerrarmos, né? Mateus 11, que nós estávamos lendo. Voltamos aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tá? Então, se você está aqui nessa noite e tem coisas que têm tirado a sua paz, você queria ter uma alegria e essa alegria nunca chega. Se você quer ter aquela paz na sua vida e aí você não consegue. Então, a receita do bolo é essa: sede manso, né? Aceite as coisas, né? Aceite as coisas de Deus. Não brigue contra Deus. Se Deus tem tentado falar as coisas para você, ouça, né? Paulo, né, ele estava lá lutando e Jesus falou assim: para quê? Né? É duro recalcitrar, né, contra os aguilhões. Então, nós estamos nos machucando porque nós não temos aceitado situações que às vezes nós precisamos mudar, né? Coisas que Deus tem falado na nossa vida. Então, humilhai perante Deus. Eu pedia para o louvor subir aqui para nós encerrar com esse louvor, né? Deus tem falado o seguinte: tem bênçãos para a nossa vida, tem promessas, né, para a nossa vida, mas se eu não me humilhar, não reconhecer, às vezes, que eu sou cabeça dura, que eu não aceito situações que Deus está falando, é aqui, né? Você fala: não, mas eu sei que é por lá. Deus está falando: não, mas é por aqui. Você fala: mas eu sei que é por lá. Se você não se humilhar e falar assim: Deus é Deus. Se Deus está falando no meu coração, se Deus tem um chamado para mim e fala que quer abençoar, eu tenho que crer. Eu tenho que crer, a confiar. Então, a primeira coisa, né, que eu preciso para que Deus possa me abençoar, a receita do bolo, ser manso e humilde de coração. Aí, olha, mas eu vou ser bobo. Olha, como eu disse, né, o Jesus fala assim: vinde, tomais, né, o meu jugo que é leve, meu fardo, tomais de mim, né? Vamos lá, vou ler de novo aqui que eu... Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, coisas que nós achamos que lá fora nós vamos encontrar uma situação, vou ter uma felicidade. Deus falou o seguinte: não foi isso que eu sonhei para você, né? Porque
quando nós chegamos à presença de Deus e falamos assim, Deus sabe melhor que eu, porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Então fique em pé. Vamos meditar nessa palavra para nós encerrar com esse louvor.